Hoje eu vou trazer um pouquinho do panorama dos evangelhos e vou te contar um pouquinho de como surgiu a Bíblia. Como que a Bíblia apareceu na vida do ser humano? Quem que escreveu ela? Deus ditou, será, cada palavra? Como que foi isso? Então, se você conhece alguém que tem essas dúvidas, em alguns minutos eu quero compartilhar um pouquinho sobre como a Bíblia surgiu aí, o Antigo Testamento, e vou falar um pouquinho do Novo Testamento também. Como que a Bíblia foi organizada? E por que a Bíblia Católica tem livro que a gente não tem? E de onde que está esses livros? Que livro é esses, né? E por que a gente não tem? E que história é essa de grego, de hebraico, de aramaico, de... que é isso, né? Que Bíblia é essa? Quando eu penso que eu entendi, eu fala que estava em grego, então eu vou explicar um pouquinho dessa história no dia de hoje. Então, Amém. se você conhece alguém diz que tem dúvida ou quer saber um pouquinho mais, compartilha. Então tá, vamos lá. Como é que veio parar essa Bíblia de repente na nossa mão? Hoje em dia a gente encontra ela colorida até, né? A gente tem capa de leão, a gente tem. Ai, tô tentando pegar uma aqui. Peraí, que o estúdio tá pequeno. A gente tem, ó, com capa rosa, né? Mas antigamente não era assim, nesse formato de livro. Era em formatos de rolo. E então se abria o rolo para se ler. Depois, muito tempo depois, que ela foi formatada dessa maneira. E muito antigamente, lá na época de Adão e Eva, quando Deus criou, nós cremos que tudo aconteceu e acontece porque Deus se revela. E Deus se revelou através da sua criação. Então, ele criou céus e terra, ele criou águas, peixes, os seres vivos, e criou o homem e criou a mulher. Só que naquela época que Deus criou essas coisas, não existia ainda caderno, caneta, isso foi muito tempo depois que apareceu. Naquela época não tinha isso. Como que era, então, naquela época? Naquela época, a responsabilidade era do pai, da família, passar a história para a próxima geração. Isso era uma tradição seríssima. Inclusive, o judeu ainda tem essa tradição muito séria. O mais velho, ele tem uma grande importância na família. Por quê? Porque ele tem mais memórias, porque ele viveu mais coisas, porque ele aprendeu mais coisas por conta da experiência. Então, na época de Adão e Eva, ele contou o que aconteceu para os seus filhos. Ele explicou para os seus filhos essa criação e tudo mais. Quem, ao todo, a maioria dos estudiosos, assim, dos historiadores, ao todo, mais ou menos 40 homens escreveram a Bíblia. Foram inspirados e escreveram. Como isso, Dani? Depois de um tempo, a escrita mesmo, ela surgiu muito tempo depois, lá pertinho de Moisés. Interessante que Deus não dá ponto sem nó, né? Porque Moisés já foi criado numa época onde já existia a escrita, onde já existia os pictogramas. Dani, o que é esses pictogramas? Esses pictogramas, lembra aqueles desenhos que a gente via em desenho de caverna, em coisa de Egito, coisas de egípcios, que dizia assim, 2 cavalinhos mais uma lança igual uma guerra? Que eles faziam tipo uns desenhos assim para explicar uma frase. Naquela época existia muito isso, mas não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de educação. Não era uma coisa para todo mundo, que nem hoje no nosso mundo, tanto no Brasil quanto na América, e eu acredito que em maior parte do mundo, praticamente todas as crianças têm acesso à educação, tirando alguns países, né? Que ainda é um desafio. Mas na grande maioria, todas as crianças têm acesso à leitura e à escrita. O governo
independente se o pai não pode pagar a escola, mas o governo tem as aulas, né, tem as escolas aí preparadas para isso. E quando essa escrita surgiu, eu acho que uns 3.000 anos antes de Cristo, quando ela começou a surgir, era o judeu, né, o povo falava muito em hebraico. Então era a língua do povo judeu que vivia ali. É como se surgiu algo aqui no Brasil, então a língua oficial era o português. Então se falava muito hebraico, muito, muito hebraico. Depois, como ela era em rolos, né, em papel, em pedaços, eles iam escrevendo. Começou com Moisés, né, e veio vindo a história, vieram escrevendo. Tudo que acontecia, eles começaram a escrever. Porque era uma maneira, antes era falado. Dani, mas esse falado, quando um pai contava para o outro, que era a linguagem, que se usava essa linguagem oral, Dani, será que aí não virou uma coisa assim que o pai falou risco, o filho contou rabisco e o neto disse trisco? Eu já pensei nisso também. Mas isso não aconteceu, porque como a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e era uma coisa muito séria, mas era muito séria. Ele não era contado de qualquer maneira, não era em qualquer momento, era um ato sagrado, era uma coisa solene que a família tinha que conservar. Então, eles tinham assim uma dedicação no contar aquilo. Tanto essa dedicação funciona que muitos anos depois, quando se encontrou-se alguns escritos, algumas cartas, elas continuam fiéis ao que nós temos na Bíblia. Um exemplo que eu quero te dar, se você quer pesquisar mais a fundo, é os escritos do Mar Morto que foram encontrados sobre o livro de Isaías. Quando esses escritos foram encontrados, e eles foram comparar esses escritos, que era o livro de Isaías, com o que nós temos na Bíblia hoje, com o que nós temos hoje aqui, eles observaram que era o quê? Era fidedigno, era fiel, então ela não se perdeu, não se aumentou, nem se diminuiu, foi contínuo. Por que conseguiram isso? Eu acredito e tenho convicção que eles só conseguiram isso porque o Espírito Santo estava ajudando. Porque ser apoiado na memória é muito complicado. Você imagina eu ter apoiado na minha memória lembranças de 20, 30 anos? Tem coisa que eu não lembro. Tem coisas que a minha mãe conta que eu falo, sério, isso aconteceu? Eu não lembrava mais disso. Quando conta, às vezes eu lembro, mas eu não lembrava. Às vezes eu também lembro de coisas da infância que ela fala, nossa, você lembra disso? Eu tinha esquecido. Por quê? Está apoiado na memória. E a memória da gente às vezes esquece, mas a deles teve essa atenção para esses fatos históricos. Então, esses 40 homens aproximadamente que escreveram, como que eles eram? Homens muito simples, homens humildes, mas homens dispostos a fazer o bem e a continuar. Pode falar. Dani, se a gente for prestar atenção aqui, né, nisso que você está falando, a gente vai ver que a Bíblia, ela fala assim, por exemplo, lá no livro de Joel, a palavra do Senhor veio a Joel. Quando a gente vai ver lá, a palavra de Deus veio a Ageu. A palavra do Senhor veio a Isaías. Eram homens que estavam com seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para ouvir Verdade. a palavra de Deus. Então, eles ouviam e escreviam. O Senhor mandava eles falar, mandava eles escrever, né? Então, a gente vai ver que a Bíblia é uma questão de você acreditar, de você crer. Porque sabe o que eu vejo, Dani? As pessoas não têm dificuldade de acreditar nas coisas ruins, nas coisas do mal, em qualquer outro Deus. Mas elas têm dificuldade de acreditar em um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Sim. Né? Verdade, verdade.
Eu só E quando queria ele... falar, porque você estava falando aí, Não, sim. e o Senhor, ele falava com esses homens, eles ouviam. E o que aconteceu? Depois, quando eles se entenderam que Deus foi se revelando, depois a Bíblia ela tem vamos supor assim, 4 vertentes muito fortes no Velho Testamento dos livros. E eles eram livros, eram papéis lidos que tinham autoridade diante do povo. Por quê? Eram livros, não era um livro comum que você lia. A Bíblia é um livro que você lê e muda a vida das pessoas. A Bíblia é um livro que você lê e ela coloca a pessoa como se fosse numa regra, num novo caminho. Só ela tem esse poder de vida que é inexplicável. Eu gosto muito de dar um exemplo das prisões, das cadeias. Manda para uma cadeia 10 livros de culinária, 10 livros de história, 10 livros de esporte, 10 livros. Não vai mudar a vida da pessoa. Agora manda 10 Bíblia. Eu te Que graça. garanto que vai mudar. Porque ela contém vida. Quando Deus falou ali com o povo, com Moisés no Sinai, depois teve um outro fato que ele falou, que o povo não queria mais Deus no comando, que eles queriam um rei, que foi ali a mudança de Deus para rei. Eles não queriam mais Deus no comando, eles queriam um rei no comando. Depois veio a queda de Jerusalém. E depois veio a reforma, quando eles foram soltos da Babilônia. Quando eles voltaram, que eles tiveram que reformar, que daí entra na história Neemias e Esdras, que entra nessa história, eles se reuniram para falar uma coisa: nunca mais a gente pode ser escravo. Nós temos que reunir tudo que a gente aprendeu com essa lição de escravo. Nós temos que reunir todos os escritos que nós temos e deixar bem claro para as futuras gerações. E ali existe uma preocupação em ter mais constantemente os escritos, o acesso desses escritos para todas as famílias. Então, ali eles se reúnem para colocar e organizar esses escritos. Aí, no meio desses escritos, existiam os livros, que são considerados hoje livros históricos, mas não livros inspirados por Deus, que são os livros apócrifos, que hoje os livros que a Bíblia que contém isso é a Bíblia católica, que tem o livro de Enoque, que tem o livro de Macabeus, que são a história. Eles têm um pedaço da história, mas por não conter algumas palavras como Deus, como eles não conseguiram indícios da inspiração, que foi o Senhor, eles consideram esses livros como livros históricos. Quando foi? Por que tem essa confusão aí que umas Bíblias têm ou não tem? Quando eles foram, reuniram todos os escritos para que todas as gerações tivessem acesso a isso, eles reuniram 72 rabinos para fazer a tradução para o grego, que era na época a língua oficial. É como se fosse o inglês hoje. Todo mundo tem alguém que fala inglês. Naquela época, as pessoas, a língua que dominava, a cultura vinha dominando era o grego. Então eles se reuniram para escrever ela no grego. Quando eles foram escrever, eles resolveram traduzir tudo, inclusive esses livros que não eram considerados inspirados, mas eram históricos. E eles entenderam que era importante que as famílias e as gerações entendessem disso. Por isso sai a Bíblia com todos os livros. Depois, quando houve a reforma, que aí lá na frente veio a reforma de Martim Lutero, eles, na reforma, entenderam que eles não deviam estar na Bíblia, porque eles não eram livros inspirados. Então, na reforma, mais uma vez, existe essa separação, e eles retiram esses livros que são considerados apócrifos da Bíblia protestante na época. E aí, quando o cânon foi fechado, que é
esse livro, essa autoridade de livros, né? Jesus, o cano foi fechado até antes mesmo da vinda de Jesus, da chegada de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Quando Jesus veio, que daí agora eu já vou para o Novo Testamento. Quando Jesus veio, que ele leu no templo, tanto já existia isso fechado, já existia esse cano, já existia esses escritos, que ele leu, ele citou várias vezes durante a sua passagem escritos de Isaías, e ele fala de como era no princípio, Jesus cita. Por quê? Porque todo o filho, toda a família tinha também a preocupação agora de ensinar esse menino as leis. Era muito conhecido as leis de Moisés. Era muito conhecido como as leis que Deus deu para Moisés, os mandamentos, as regras. O livro de Levítico era e é muito respeitado, porque ali é uma sinalização para a vida, o que se você quebrar uma regra, o que acontece, as consequências, as bênçãos, as maldições, Deuteronômio. Então, esses livros eles eram respeitadíssimos, né? Já naquela época. Então, alguns livros realmente ficaram de fora. Depois, quando teve aí uma separação, a Bíblia na protestante foi tirada, mas aí foi traduzida também para o latim, né? Teve eu não vou lembrar agora o nome dele. Qualquer coisa que eu fale, eu não vou lembrar. Mas teve um pai da igreja muito importante que ele traduziu para o latim. E quando ele traduziu ela para o latim, mais uma vez ele fala: eu acho importante deixar os livros históricos para que todos saibam. Só que quando ele traduziu, que ele compilou de novo numa Bíblia, que é a Bíblia Católica, no começo ele colocava, em algumas Bíblias católicas, se você tem avó, umas antigas, ou se você deve pesquisar, hoje tem o Google, né? Eu estou aqui achando papel ainda, mas enfim. Se você pesquisar nas antigas, você vai ver que os livros apócrifos, eles têm uma notinha de rodapé embaixo, que diz assim, esses livros são históricos não inspirados. Então, quando ela foi traduzida no início para o latim, eles tinham uma preocupação de mostrar isso. Só que, com o passar do tempo, essa notinha de rodapé foi sendo retirada. Então, em algumas Bíblias hoje, você já não encontra essa nota de rodapé. E aí, quando Jesus veio, o Velho Testamento inteiro, diz os estudiosos, os historiadores, que ele demorou mais ou menos 1000 anos para ser totalmente escrito e fechado nesse cânon. 1000 anos. Então, você imagina, de geração em geração, eles foram guardando pedaços de história, escrevendo, guardando, lembrando, ouvindo a voz de Deus, como a Paty falou, escrevendo, assegurando que isso ia ficar, porque eles enfrentaram uma escravidão imensa na Babilônia, destruição do templo. Então, eles entenderam que nunca mais eles podiam se perder de Deus e começaram a se preocupar em escrever. Quando Jesus vem, nasce, traz o seu chamado para todos nós e ele morre e volta para o céu, a Bíblia começou a ser escrita mais ou menos depois de 40, 45 anos da morte de Cristo, o Novo Testamento. Por quê? Também porque os apóstolos que andavam com Jesus, logo que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, eles achavam que Jesus já ia voltar. Eles não tinham ideia, como eu e você, de quanto tempo isso ia demorar. Eles tinham a convicção que estava voltando, já já chega. Assim como eu e você, a gente está esperando. Só que eles, por andar ali com Jesus, eles tinham essa convicção. Então, demorou um pouco. Eles foram contando os milagres, eles foram fazendo milagres, mas ninguém, de geração nenhuma, tinha a ideia que o que eles escreveram viraria uma Bíblia para mim e para você. Yes. Eles não tinham essa ideia. Eles escreveram para guardar aquela... É como eu e você, hoje a gente escreve, às vezes, o nosso diário. Você não escreve esse diário achando que talvez um dia ele vire um livro, uma história, um filme. A gente não tem essa... Talvez alguns tenham hoje, mas naquela época isso era inimaginável. E os apóstolos que andaram com Jesus, eles viram
Então, eles escrevem sobre o olhar, eu vou entrar um pouquinho agora no panorama dos evangelhos, eles escrevem todo o Novo Testamento. Todo esse Novo Testamento que eu tenho na mão e você, ele foi escrito em aproximadamente 100 anos. Então, você percebe a diferença? O velho, em aproximadamente 1000 anos. É muito tempo. Agora, o novo, aproximadamente em 100 anos. É contada uma história muito rápida. Então, assim, ela é mais fidedigna ainda, está mais recente na memória. E Mateus, Marco, Lucas e João, eles viram, eles conviveram com pessoas que viram, né? Alguns foram discípulos, outros não. Por exemplo, Lucas, né, que foi discípulo aí de Paulo, mas ele conviveu com Paulo, ele viu. E Lucas, ele foi atrás de pesquisar, ele foi atrás de pessoas que viram, que ouviram. Ele ouviu muitas pessoas. Lucas era médico, mas ele fez um trabalho como se fosse aí um jornalista investigativo nos dias de hoje. Ele foi atrás, ele dizia, Patrícia, ele foi seu vizinho, conta mais para mim. Michele, me falaram que o filho desse menino morava do lado da sua casa. Então, ele foi reunindo para quê? Para que cada vez mais os textos tivessem autoridade, tivessem reconhecimento. Mas eles também eram homens simples, igual eu, igual você. Só que cada vez mais o que eles iam escrevendo foi ganhando autoridade, foi ganhando confiança, foi ganhando força, foi indo mais longe. E aí eles começaram a fazer cartas. Aí vem Paulo, né? Mateus, Marcos e Lucas é conhecido como os evangelhos sinóticos. Dani, o que é sinótico? É que eles tiveram o mesmo olhar, a mesma fonte, são histórias que eles viram, ouviram ou relataram de testemunhas até oculares da mesma coisa. A diferença é o olhar, é como se eu subisse numa torre bem grande com você e eu olho para a direita e conto tudo que eu vejo. O outro olha para a esquerda e conta tudo que eu vê, mas é o mesmo lugar. É como se a gente for falar do casamento. A Michelle vai contar do casamento dela para mim. Aí ela começa a contar uma coisa, daí o marido dela fala assim: ai, fulano foi? Não acredito, eu não lembro desse fulano. Aí ela fala: não, fulano foi aqui, ó, tá na foto aqui, ó, do casamento. Pelo fato de que um lembrou de uma coisa e que o outro lembrou de outra, não quer dizer que o casamento não existiu. O casamento existiu. A mesma coisa são os fatos de Jesus. Tem discípulo que conta uma coisa, tem uns que contam que ele entrou em Jericó, o outro conta que ele estava em Jericó. O fato, mas aí esse não falou que ele entrou. O fato é que Jericó existe. E ele existe, e ele fez, e ele aconteceu. Então, eles não têm a preocupação, os evangelhos, de contar e de cronometrar exatidão. Ele deu o passo com o pé direito, com o pé esquerdo, essa ordem cronológica. A preocupação deles é contar e colocar ali para nós, né, como isso aconteceu e qual é o propósito. Mateus, o propósito de Mateus é sempre dizer assim, porque Mateus ele escreve para o judeu, e o judeu ele esperava o Messias. Então, ele quer dizer de todas as maneiras, ele coloca como Jesus nasceu, que ele é o Messias prometido, que ele chegou, que ele veio. Então, Mateus tem essa preocupação com o judeu. Já Marcos, ele escreve também relatando a mesma coisa. Tem alguns historiadores que dizem que o primeiro livro é Marcos, outros dizem que é Mateus, né? Eu não sei qual que é o primeiro. Eu sei que os dois são muito bons de ler. Marcos, eu acho o mais simples, é a linguagem mais simples, mais prática dos evangelhos. Por que ele é assim? Porque Marcos, ele escreve para o romano. E o romano, sabe aquela pessoa sem paciência, que ela não gosta muito de detalhe? Ela quer que você conta logo para ela o que aconteceu, ela não quer saber se está chovendo, se tem sol, ela não quer saber isso, ela quer saber o que aconteceu. Vai direto no assunto. O romano é ali, ó. O que é? Vamos, agiliza. Ah, sabe o que é? Não, o que você quer? Né? Sabe aquela mãe que está sem paciência? Que o filho, mãe, você está tão bonita, o que você quer, menino?
Não me engana. O Romano era meio assim pra bola, entendeu? Ele era meio esquisitinho, né? Igual muitos de nós. Então ele escreve com essa visão prática. Era. Então, Direto. se você lê Marcos, livro de Marcos tem 16 capítulos, é bem rapidinho, numa sentada você lê ele. Você vai ver como ele quase não dá tempo para Jesus respirar. Se você ler de uma vez, Jesus sai de um lugar que vai para o outro, 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 que vai para o outro. Ele não é assim, ufa, você fala, nossa, porque ele é dinâmico. O livro de Lucas, ele mostra como Lucas é médico e ele investiga, ele é historiador, ele vai atrás de pessoas, ele quer mostrar para todo mundo ali como esse Jesus lindo, ele é perfeito. Ele é homem e ele quer mostrar que como o homem pode ser perfeito, que não tem pecado. Então ele enfatiza muito isso. João já é diferente. João não vem com esse mesmo olhar. João comenta algumas coisas também, mas ele não tem o mesmo olhar. João, ele é uma explosão assim que mostra para todos nós que Jesus ele é Deus. E João, ele enfatiza algo que eu acho muito lindo quando eu leio de João. Eu encontro muito em João. João, ele enfatiza muito a fala de Jesus. O diálogo que Jesus tem com as pessoas. Se você reparar, em João você consegue ver mais firmemente a fala. Então, ele relata, ele tem essa preocupação de dizer que Jesus é Deus e de representar bem esse diálogo. Dani, eles viram, João foi escrito muito tempo depois, eles viram tudo isso, eles ouviram tudo isso, eles escreveram tudo isso. Eles podiam ter esquecido algumas coisas? Podiam, mas nós cremos, e Jesus fala em Atos para eles, que eles vão pregar e que o Espírito Santo irá ajudá-los. Que o Espírito Santo vos fará lembrar. Olha o segredo. Jesus diz que quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente vai atrás, que o Espírito Santo vos fará lembrar. Agora você imagina, eu e você, vou colocar os discípulos também. Se eles estavam estudando, se eles estavam repetindo, o Espírito Santo ia trazer à memória aquilo que eles estavam estudando, repetindo e vendo. Eu e você, quando eu estou numa situação com alguém, às vezes uma oração, seja por um velório, seja por uma doença, eu lembro de algum texto. Eu lembro de um texto de cura, eu lembro um texto de morte. Mas por que eu lembro? Ah, porque o Espírito Santo me fez lembrar. Ele me fez lembrar porque eu li. Ele me fez lembrar porque eu estou buscando. Ah, ele vai fazer você lembrar uma coisa que você nunca leu? Eu não vou dizer que não é possível, porque o Espírito Santo pode, mas é complicado. Se você não fazer a sua parte e querer este milagre. Por exemplo, eu quero falar inglês, então eu não vou estudar. Espírito Santo, vem aqui, dobra minha língua, abre meu ouvido. Isso pode acontecer, Dani? Pode, eu já vi testemunho. Mas será que é isso que Deus quer para mim? Será que comigo isso vai ser? E se não for para mim? Eu vou ficar perdendo tempo, então eu vou estudar. Porque daí, na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu posso não ser perfeita, eu posso não conseguir, eu posso não ter uma nota 10 naquilo, eu não entendo. Tem gente que fala assim, Dani, eu leio a Bíblia, mas eu não gravo, mas eu não lembro. Mas você vai ler hoje, você vai ler amanhã, você vai ler depois de amanhã, e aí você vai orar. Fala, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, me ajuda a lembrar. Começa lembrando de um versículo. Eu falo assim, para você gravar, não precisa, tem gente, eu conheço alguns pastores e mulheres de Deus maravilhosos, que lembram eu tive um pastor que ele lembrava assim, de mais de 1000 versículos. Ele ficava horas recitando para você o versículo e onde estava, o versículo e onde estava. Uma memória, né? Linda, mas a minha não é assim. A minha, muitas vezes, eu tenho aqui na minha casa um monte de papelzinho colado na parede. E para mim está lembrando aquilo que eu quero. Então, para mim está estudando, para mim está relendo.
E ainda assim, às vezes, pregado na parede, no meu quarto, na sala, na cozinha. Naquela semana que eu preciso, eu falo, onde que está escrito isso? Porque a memória de cada um é diferente. Mas a gente vai tendo recursos. Então, os discípulos ali, né, os evangelhos de Jesus, que evangelho significa boa nova, evangelho, né, os escritos, eles significam boa nova, novidade de vida. Foram escritos apoiados na memória, foram escritos apoiados no que eles viram, no que eles ouviram, mas totalmente apoiados também pelo Espírito Santo que os fez lembrar. Que Jesus disse isso serve para mim e para você nos dias de hoje. Estude a palavra, a gente está aqui estudando todos os dias, buscando trazer a palavra viva para você, viva, a palavra verdadeira que muda a vida. E eu volto a te falar, se você tem dúvida de quem escreveu, Dani, eu achava que Deus falava e o homem escrevia. Eu também, quando eu achei que era assim, mas não foi assim. Foi quase assim, né? Mas essa palavra, ela é tão verdadeira e tão cheia de vida, que quantos mil anos isso foi escrito e continua mudando a vida. Aleluia. Dani, como você me garante que isso muda a vida? Eu te garanto a partir da minha. Mudou a minha vida. Mudou a minha história. Mudou a Dani por dentro. Porque por fora, meus irmãos, a maquiagem ajuda, o salão, né, ajuda, a roupa nova ajuda, a plástica ajuda, o botox ajuda. Por fora. O filtro, agora a gente tem filtros no celular que ajuda. Como ajuda? Mas e por dentro? Que pena que como é que chama? Esse acesso que nós usamos aqui não tem filtro. Nós temos que parecer com a nossa cara inchada mesmo, assim, ó. Com a cara feliz da vida, porque nós não temos problema com autoestima. Não com falta de estima, né? Nós não temos problema, porque a gente parece aqui desse jeito, sem filtro para vocês, sem maquiagem. Sejam fortes. Então, porque o importante é ler a palavra, né, Dani? Então, esses filtros a gente põe por fora, mas e por dentro? Não existe ainda um remédio que não seja a palavra para melhorar aquilo que dói dentro de você. Por mais que a medicina avançou, por mais que os cursos de inteligência emocional, os cursos de treinamento, desenvolvimento, as terapia, psicoterapia, psicologia, por mais que todos os dias do mundo aconteceu, a alma humana só Deus pode tocar. Eu gosto muito, inclusive, de uma fala de um psicólogo muito famoso, que ele fala assim: aprenda todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Porque não tem curso que te faz melhor, não tem diploma que te faz semideus, vice-deus, braço esquerdo, direito de Deus, todos somos servos. Amém. E uma das coisas que o Evangelho nos ensina, e Jesus nos ensina, eu quero fechar aí desse panoraminha para vocês, é que uma das coisas mais lindas que eu leio de Jesus é que ele veio para ser servo. Aleluia. Ele veio para nos ensinar a ser servo, a servir. Ele não veio dizendo, então, eu sou Deus, eu nunca pequei, e vocês, raça inferior. Ele não fez isso. E vocês estão fora do meu caminho. Muito pelo contrário. Ele pegou homens simples, mulheres simples, pessoas que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Né? A Paty esses dias falou um pouquinho de Pedro, lá para frente ela vai contar, eu vou dar só um spoiler, né? Pedro, um homem bronco, um homem chucro, um homem ignorante, né? Pronto para brigar. Você já teve assim como Pedro, pronto para brigar? Jesus vai lá e pega uma pessoa dessa como eu e fala: você tem utilidade.
Você é meu filho. Ele conhece cada filho. Eu quero te encorajar nessa manhã. Você é filho de Deus. Você é escolhido de Deus. E Deus tem uma Amém. bênção para você. E para mim, para nós. Não desista. Continue lendo a Bíblia. Continue buscando mais. Leia o livro. Leia 2, leia 3. Só para fechar daí, João que eu falei, é João 14 que fala assim, ó, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Amém. Eita glória, Amém. não tem como esquecer não. Aí fica gravado. Davi falava, né? Grava em mim a tua palavra. Glória a Jesus, gente. Amém. 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 Glória a Deus.